sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundações. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao assunto de estacas, a parte de classificação de estacas. Gostaria de salientar para vocês a importância dessa aula, porque eu observo que na disciplina de Fundações, né, que eu estou dando nesse momento, à distância, eu tenho observado que os alunos têm errado bastante com relação à análise do perfil de solo, no que diz respeito à resistência do solo, mediante a interpretação dos dados de SPT. Então, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características das estacas que vão influenciar na avaliação do uso de cada uma, dependendo do SPT que vocês estejam utilizando, certo? Então, gostaria de chamar a atenção para isso, para que vocês venham assim a fazer uma análise correta no que diz respeito à interpretação desse ensaio SPT. Então, com relação à classificação das estacas, nós podemos classificá-las de acordo com o processo de execução. Nós temos as cravadas e as escavadas. As cravadas, elas possuem uma característica durante a cravação que interfere na resistência dela, na resistência lateral dela, que é o fato de que ao cravar essa estaca, você vai dar vários golpes, né? E ela vai penetrando aos poucos no solo. E aí o que vai acontecer? Você não consegue garantir o contato entre a estaca e o solo, certo? Ao passo que você vai cravando, né? Você tem um certo contato, mas aí, à medida que a estaca vai penetrando no solo, ela vai se descolando, né? O contato vai sendo desfeito, né? Porque há um descolamento entre o solo e a superfície lateral da estaca, certo? Isso aí vai afetar diretamente a resistência lateral, porque a gente sabe, como eu falei na aula anterior, que a estaca resiste por atrito lateral e por ponta. E o valor, né, a intensidade de cada uma dessas resistências vai depender da situação, vai depender do projeto do engenheiro, principalmente do solo, né? Então, se você opta por uma estaca cravada, você tem que entender que nem toda a área lateral vai estar em contato com o solo e assim nem todo atrito lateral pode ser considerado, né? Porque por efeitos, né, por essas desvantagens, esses efeitos negativos da execução, né, do processo executivo, você tem essa perda de resistência lateral. Só que aí eu coloquei aqui uma observação que vem falando que para combater esse descolamento, o engenheiro ele pode selecionar um operário para ficar na superfície dessa estaca depois da cravação. Então, realizou algumas pancadas, né, na estaca e o operário se chega ali próximo à cabeça da estaca e vai jogando areia pela lateral, ao redor da lateral da estaca, na aberturazinha do contato entre o solo e a estaca. Ele vai jogando areia para que essa areia venha a preencher os vazios que surgiram, né, devido a esse descolamento e dessa forma garantir o aproveitamento da área lateral, né, do contato entre o solo e a estaca. Algumas estacas que são executadas por meio da cravação são as estacas pré-moldadas, que podem ser de concreto, de madeira ou metálicas. Além da estaca cravada, nós também temos as estacas moldadas em loco ou escavadas. São aquelas executadas no canteiro de obras através da perfuração do terreno por um processo qualquer, com ou sem remoção de material, com ou sem revestimento, com ou sem o uso de um fluido estabilizante, certo? Então, nós temos diversos tipos de estacas moldadas em loco.
São aquelas estacas em que a gente usa uma metodologia de perfuração do terreno para abrir, né, o espaço que será utilizado para receber o concreto, né, para ser ocupado pelo elemento estrutural estaca. E aí possa ser que haja remoção desse material durante a abertura do furo, ou possa ser que esse material ele seja jogado para as paredes, né, lateralmente, seja compactado lateralmente e aí não haja saída de material, ou possa ser que haja uma parte de saída de material, né? Uma parte desse material sai, outra parte é usada para compactar as laterais da escavação. Mas o fundamento aqui, né, que eu queria que vocês entendessem é que a estaca moldada em loco é aquela em que o solo é a própria forma da estaca, né? No caso das pré-moldadas, né, elas foram feitas fora do canteiro, fora do solo, né? E enquanto que as moldadas em loco, até o próprio nome já está dizendo, ela é feita dentro do solo, né? O concreto é colocado dentro do solo, certo? O solo é a própria forma desse tipo de estaca. E aí, diferente da estaca cravada, ela possui uma vantagem que é a garantia do contato entre o solo e o concreto, certo? Ou o material utilizado, né, para a estaca. E aí, esse contato é garantido por quê? Porque ele é jogado dentro do furo e ele vai endurecendo com o tempo. E aí, o que acontece? Como ele é um material fresco, ele vai preencher os vazios do solo lateral. O solo a gente sabe que é formado por partículas e entre essas partículas existem vazios, todo o solo possui esses vazios. E aí, em vez de haver um afastamento do material da estaca com o solo, é o contrário. O concreto ele vai aderindo à superfície do furo e vai se agarrando ao solo, preenchendo até mesmo os vazios que o solo possui. Então, a ligação é muito forte e aí a gente tem a garantia de que toda a área lateral, ela é aproveitada, né? Ela entra no cálculo da resistência lateral dessa estaca. Eu trouxe aqui alguns tipos de estacas escavadas, como por exemplo a Frank, que não usa fluido estabilizante, como a Strauss, escavada com trado, broca, as de hélice contínua ômega e ômega, né, que são diferentes, as escavadas com lama, eu coloquei com lama, mas também tem a opção do polímero, né, são as escavadas com uso de fluido estabilizante, e temos as injetadas, que são as microestacas e a estaca raiz, certo? Aqui são alguns tipos que eu mostro para vocês, mas como eu falei, elas são moldadas em locução, mas cada uma delas tem uma característica específica de execução, de equipamento, de vantagens, desvantagens. E aí, por isso que na definição eu coloquei que elas podem ou não ter revestimento, elas podem ou não usar um fluido estabilizante, elas podem ou não remover material, certo? Então, cada um tem suas características. Ainda falando a respeito das moldadas em loco, eu trouxe aqui ainda mais vantagens que essas estacas possuem, certo? Que é isso que eu falei, a perfeita ligação entre o solo e a estaca, o conhecimento imediato e real de todas as camadas, porque se você vier, no caso, a remover o material, né? O material do furo, aos poucos, você vai removendo esse material, você vai observando ele e você vai, assim, verificando se realmente ele confirma os dados da sondagem, né? Porque a gente sabe que a sondagem é feita em alguns furos, mas possa haver variação até mesmo dentro do canteiro. Então, você vai poder confirmar os dados da sondagem e, se necessário for, realizar alguma alteração de projeto a tempo, né? Que possa ser modificado naquele momento do projeto. Que mais? Você pode ter uma avaliação melhor com relação à capacidade de carga da estaca, por conta que você pode coletar esse material e até mesmo levar para o laboratório,
para realizar uma avaliação mais aprofundada. Também possui grande mobilidade, porque você pode alterar o projeto, né? Você pode alterar o diâmetro da estaca, a profundidade de cravação da estaca, porque você que está executando, né? E por isso que ela é bem versátil e também ela é produtiva. Ela é bem produtiva. Você encomendando concreto, né? Os equipamentos eles também são bem habilidosos, então são estacas bem produtivas. Tem equipamentos melhores que outros, né? Estacas mais produtivas que outras. Elas também atingem grandes profundidades e suportam grandes cargas. Isso aí vai depender do tipo de estaca utilizada, mas a maior parte consegue suportar grandes cargas e são capazes de ser executadas mesmo em presença de água, mesmo sendo com uso ou não de revestimento ou de camisa metálica, né? Ou do fluido estabilizante, que eu não coloquei aqui nesse slide, mas o que acontece? Vai depender do tipo de estaca. Existem algumas que possibilitam a execução na presença de água. Existem outras que já não possibilitam. Então, tem que estudar cada tipo, né? Considerar as características de cada uma na hora que a gente for verificar a viabilidade técnica delas. Nesse slide aqui, eu trago uma comparação das escavadas e das cravadas, certo? Escavadas versus cravadas. A gente vai chocar uma a outra, para assim a gente poder analisar melhor qual é a melhor indicada numa determinada situação. A gente sabe que existem solos compactos e existem solos fofos, no caso de granulares. E no caso de solos coesivos, nós sabemos que tem os solos moles e temos os solos duros, né? Então, isso aí pode ser verificado nos resultados do SPT, da sondagem SPT. A gente pode avaliar essa questão aí. E aí a gente vai poder verificar a possibilidade do uso de uma ou outra tipo de estaca. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, as escavadas elas são moldadas em loco, né? A gente escava o terreno, a gente abre o furo para poder inserir o concreto fresco. E aí o que acontece? No que você abre o furo, as paredes do solo, elas passam a usar a sua própria resistência para se manterem estáveis. Então, há um esforço a mais que o solo utiliza para se manter estável. E isso provoca o empuxo ativo. Antes da escavação, ela estava no empuxo no repouso. E aí, na hora que você escava, você modifica o empuxo e ele passa a ser ativo. E aí, qual a diferença, né, do empuxo do repouso para o ativo? É que o empuxo ativo, ele possui uma tensão horizontal menor, é um empuxo menor, né? E isso reduz a resistência desse solo, porque mesmo que você garanta todo o contato da área lateral do solo com a estaca, mas você, de certa forma, ao produzir esse empuxo ativo, você reduz a resistência daquele solo. Então, você vai reduzir, sim, o atrito lateral por conta disso. Existem algumas estacas escavadas, gente, que não sofrem esse empuxo ativo. Que mesmo sendo escavadas, elas possuem empuxo passivo, né? Que é o contrário do ativo. Eu posso até falar depois em algumas aulas sobre cada tipo de estaca, mas aí o que acontece? Eu vou falar aqui em breve das estacas de deslocamento, que são aquelas que deslocam o solo, que pressionam as paredes da escavação. E aí, nesse caso, ela estaria impondo ao solo um empuxo passivo, que é o mesmo que acontece nas estacas cravadas. As estacas cravadas, elas empurram o solo, compactam o solo, porque você não remove solo. Só se você fizer algum pré-furo, mas mesmo que você faça um pré-furo para auxiliar na cravação, quando o solo é mais resistente do que você imaginava, possa afetar a cravação da estaca, você pode fazer um pré-furo, mas esse pré-furo aí é só uma metodologia que você está facilitando a execução, né? Ou possibilitando a execução. Mas não é a metodologia de execução da cravada realizar uma escavação, tá entendendo? Isso é uma metodologia da escavada. Então, a cravada, ela vai sim compactar um solo, seja com pré-furo ou não. Vai compactar o solo, vai empurrar o solo para dentro, né?
E isso vai produzir o empuxo passivo, que é maior que o ativo, que é maior que o do repouso, e por isso a resistência lateral vai aumentar nesse quesito do empuxo, certo? Agora, com relação, né, aos vazios, como eu falei para vocês, as escavadas, elas garantem a aderência do concreto com o solo, preenche todos os vazios do solo e por isso ela aproveita toda a área lateral. Aqui eu falei a questão